Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo mais uma vez aqui às Horas Douradas. São 6 da manhã. Hoje é dia 13 de abril, é lua cheia, não é? A lua cheia em Virgem e faz uma conjunção maravilhosa com a estrela central, hum, da constelação de Virgem, não é? Claro está, estou a falar da Lua. A Lua em alinhamento direto com Spica. Spica, que é a estrela central, é aquela que é a estrela mais brilhante, né, da, do conjunto de estrelas que configuram a constelação de Virgem. Né? Não sei se sabes, mas a Virgem é a constelação de maior dimensão ao nível da eclíptica do Sol, na álbula celeste. Por isso, de forma sideral, o Sol é o período de tempo que demora mais tempo a passar uma constelação, é precisamente na constelação de Virgem, e hoje, não é? Assim como vai estar, já esteve ontem, hoje está em alinhamento direto com Spica e amanhã também estará ainda dentro da constelação de Virgem e depois então passará para a Balança. Claro que esta informação não irás encontrar se procurares, por exemplo, aqui no YouTube, acerca daquilo que é a lua cheia. Olá, muito bom dia. Aquilo que é a lua cheia, por exemplo, no YouTube, no dia de hoje. Não, aquilo que vais encontrar é a astrologia tropical, né? A astrologia dita mais ocidentalizada, e aquilo que a informação que está é como se a lua cheia fosse em Libra ou fosse em Balança, mas de forma sideral, e é dessa forma que nós vemos aqui na Escola da Consciência, é por observação direta, então nós vemos claramente que ela hoje estará no alinhamento direto, né, com a estrela mais brilhante da constelação de Virgem, que é Spica. Hoje é um fenómeno também muito interessante da Lua, que é a Lua rosa, que é a primeira lua cheia depois do equinócio da primavera, né? E dentro daquilo que é a via exotérica e esotérica, mais na linha do cristianismo, né? Nós temos a marca desta primeira lua cheia após o equinócio da primavera como aquele momento que marca aquilo que será a comemoração da Páscoa. Não é? No domingo seguinte, no domingo seguinte à lua cheia, é então a passagem desse momento iniciático, desse momento comemorativo, um, que não teve origem no cristianismo, não é? Já é um evento, uma festividade, um ritual iniciático já bastante antigo, já bastante ancestral, mas que o cristianismo adotou para si, não é? Tendo em conta, depois, dando-lhe aquele carimbo que todos nós sabemos, não é? Da crucificação e da ressurreição de Cristo, e por isso deu-lhe essa nova configuração a esta festividade, não é? A vitória da luz sobre as trevas, é? A vitória final, daí a ressurreição, não é? E é um pouco isso aquilo que o cristianismo quis adicionar a esta festividade e, no fundo, pôr a cereja no topo do bolo, que é demonstrar a vitória do grande espírito do espírito sobre o plano material. Mas bem, vamos então aqui à nossa, sem nos deixarmos aqui das nossas viagens pelo esoterismo ao redor do mundo, vamos então para aquilo que é a nossa temática de hoje. E uma vez mais venho aqui esclarecer que nós estamos aqui nas Horas Douradas. Este programa, este conjunto de lives é para reforçar e trazer ao de cima a ideia das Horas Douradas. Existem outras vias o mesmo fenómeno, não é nada que nós criamos. Existe o mesmo fenómeno, mas com outra nomenclatura. Ainda assim, nós aqui gostamos de chamar as Horas Douradas como referência
à luz, à referência ao Sol, como referência àquilo que é o espectro visível, não é? Que nós vemos da luz do Sol, como a luz dourada, mas também dourado do entendimento, do conhecimento, daquilo que é a via da sabedoria do nosso espírito, não é? Que é uma das propriedades da grande mónada, da tríade divina, e por isso o dourado, né, faz sempre todo o sentido, e para nós aqui na Escola da Consciência é uma das vias fundamentais para a autorrealização. Mas então, se já sabes o que são as auras douradas, ótimo, continua. Espero que possas usufruir destes momentos e conectar-te ainda com mais profundidade a cada dia que passa. Se ainda não sabes o que são as auras douradas, pois então, de uma forma muito simples, muito breve, muito sucinta, porque também não vale a pena estar aqui a complexificar demais, não faz sentido absolutamente nenhum. As auras douradas são momentos do dia, principalmente na aurora e no crepúsculo, são momentos específicos na qual o magnetismo presente na atmosfera e o magnetismo presente no nosso corpo faz uma união perfeita para um convite a um adentramento, a uma união, a uma conexão mais profunda com aquilo que é a nossa verdadeira realidade. E a nossa verdadeira realidade vive dentro de nós. É o nosso espírito, é a nossa identidade. E o nosso espírito é divino. Então, nós, durante o resto do dia e durante a noite, o magnetismo pode se desencontrar, digamos assim. No entanto, no momento da aurora e no momento do crepúsculo, ou seja, antes do nascer do sol e no momento do nascer do sol, assim como no momento antes do pôr do sol e no próprio momento em que o sol se está a pôr no horizonte, são momentos fantásticos. Que trabalha a nível de consciência dos chakras mais superiores, não é? de uma intelectualidade, de um raciocínio superior, e outro que trabalha o nosso aspecto mais terreno, mais animal, mas de uma forma não animalesca, não trevosa, não sombria, mas pelo contrário, trazer a luz, não é? Que é a vida, que é do sol, para esses aspectos do nosso corpo que são fundamentais para que nós tenhamos um estilo de vida o mais saudável possível. E que lá está, isto hoje em dia é uma temática cada vez mais importante, que é construirmos uma base sólida das nossas rotinas para que consigamos ter um estilo de vida o mais saudável possível, porque os desafios hoje são imensos, serão cada vez mais, e cabe-nos a nós, ou seja, cabe a cada um, conseguir, dentro daquilo que é possível e de forma paulatina, ou seja, de grau a degrau, construir a sua rotina, o seu cotidiano, a sua agenda do dia, a agenda semanal ou a agenda mensal, de forma que vá incluindo aqui e ali momentos para se tratar de si. Ok? Isso é fundamental. Está bem? Aqui fica um momentinho para o meu café da manhã. Um bom dia. Está bem? Hoje, dia 13, o nascer do sol será por volta das... Já está um bocadinho antes das 7, pelo menos aqui a um nível geral, né? Dentro da latitude que representa aqui o nosso país, né? Estou a falar em Portugal, por isso, se estiveres a ver esta live, este vídeo, numa outra região do mundo, obviamente será diferente, não é? Porque tem a ver com a latitude em relação ao Equador na qual tu te encontras. No entanto, eu estou a dar informação tendo em conta o local aonde nós aqui na Escola da Consciência nos encontramos, e por isso, no dia de hoje, dia 13 de abril, o Sol está a nascer por volta das 6h55, 6h56, 57, por aí, ou seja, já passou a linha das 7 da manhã, e irá pôr-se, não é? Será o crepúsculo no final do dia, já depois das 8 horas,
será por volta das 8h10, mais ou menos, entre 8h10 e 8h15, e claro está, tudo dependerá também da linha que é o horizonte da região onde tu te encontras. Se for, como é o nosso caso, uma região montanhosa, uma região de vale, não é? Estas horas podem se alterar um bocadinho, mas ainda assim, de um âmbito geral, nasce hoje 6h55, 6h56 e irá colocar-se na linha de horizonte novamente por volta das 8, 8h10 da noite. Isto faz com que o dia esteja cada vez maior, não é? Aproximamos-nos a passos largos daquilo que é o solstício de verão, que é a grande vitória de luz, não é? Aqui no hemisfério norte. Né? Obviamente que no hemisfério sul a conversa é exatamente a inversa. Né? Aproximamos-nos do solstício de inverno, por isso a noite, o período da noite está-se a tornar cada vez maior, ao inverso que aqui no nosso hemisfério norte, o dia, né, o período diurno, está-se a tornar cada vez maior, com maior peso, né? E isso, independentemente do que acontece fora, o que acontece cá dentro, na nossa vida, e isso sim que é importante porque é esta base desta correspondência, né? É como que o simbolismo da nossa vitória da luz sobre aquilo que são a nossa noite, não é? A noite da alma, a noite sombria dos nossos instintos, dos nossos traumas, dos nossos bloqueios, de tudo aquilo que nos coloca para baixo, que não nos deixa vivenciar o melhor da expressão que há na nossa individualidade. Ok? Então, hoje é o dia, tal como já vim falar na live anterior, e se não tiveste a oportunidade de ver, vai ali ao canal do YouTube, tem lá todos os vídeos que nós temos vindo a fazer, dentro de várias temáticas. Nós não trazemos apenas uma única temática, não é? Nós trazemos várias temáticas dentro do esoterismo, filosofia iniciática, psicologia, desenvolvimento pessoal, e nós temos já lá várias playlists preparadas com vários conteúdos de várias temáticas, precisamente para que possamos alargar o leque de possibilidades. Não gostamos de ser altamente tendenciosos, gostamos de abrir o leque para trazer o esclarecimento aos vários domínios da nossa vida. Então falamos sobre relacionamentos, tem vídeos a falar sobre mediunidade, tem vídeos a falar sobre a história da humanidade, sobre a ciência iniciática, a filosofia iniciática, tem também sobre as horas douradas, por isso tem imensas temáticas. Procura, vai lá maratonar, quando possível, quando tiveres essa possibilidade, e usufrui da qualidade do material que lá está para teu proveito, está bem? Estava eu então aqui a querer dizer que hoje é o dia número 23 da Quaresma do Touro. A Quaresma do Touro é uma das grandes quaresmas, não é? E isto não tem nada a ver com a via iniciática do cristianismo, está bem? Nem do judaísmo, na qual nós estamos agora também a fazer uma quaresma que irá se terminar no dia da Páscoa, está bem? O mundo cristão, entre aspas, o mundo cristão vive normalmente esta quaresma, não é? Que são os 40 dias que antecedem a Páscoa, que termina precisamente na Páscoa, é? Para o período de Quaresma é um período de reconversão, de transformação, de regeneração da nossa individualidade que culmina no momento da Páscoa. Isto é um tipo de vivência ótimo, está tudo bem, fantástico, é maravilhoso. Convido qualquer um a poder executar e realizar na sua própria vida, pelo menos uma única vez, para ter a experiência. Que sem experiência não há como ter a posse, não é? A conquista do conhecimento e do conhecimento transformar em sabedoria. Mas nós aqui na Escola da Consciência, nós vivenciamos as 4 grandes quaresmas do ano, que é a vida iniciática ou a vida celeste, não é? Que é a vida divina do cosmos. E então todo o ano está dividido, não é? Ou está constituído segundo 4 momentos importantes. São as 4 festividades, são as 4 celebrações, são os grandes 4 fenómenos
hum, astronómicos, são os equinócios e os solstícios, independentemente da região onde tu te encontres, e também tem a ver com a vida angelical, a vida divina, né, de todos os seres que compõem a grande orquestra celestial que está sabiamente sintetizada nos 4 animais alados, não é? O touro, o leão, a águia e o anjo, e que isto demonstra claramente aquilo que é a nossa vivência interior. Agora, claro está, cada um depois, dependendo do seu ponto de vida, do seu contexto de vida, do seu nível de consciência, cada um vai vivendo na sua consciência ou na sua inconsciência, mas que nós aqui na Escola da Consciência queremos trazer, facilitar este conhecimento para que se criem experiências, para que se crie, através das experiências, sabedoria e se possa construir uma vida radicalmente diferente daquilo que o sistema no qual nós estamos imbuídos tanto quer fazer pressão para nos construir um estilo de vida ao qual nada tem a ver com esta vida celestial que está preparada para nós. Nós, tal como os anjos, arcanjos, querubins e toda a classe de anjos e de seres celestiais, fazemos parte, não é, de um tipo de vida que está preparada desde sempre. No entanto, e cada vez mais, tudo está preparado a que nos afastemos desta realidade. E por isso é necessário voltar. É preciso fazer o esforço de olhar para trás, para o outro lado, e dizer, não, esta não é a minha vida. E eu tenho as minhas responsabilidades, os meus compromissos? Claro que tenho. Tenho que os suportar, tenho que os levar adiante? Tenho. Mas ainda assim, interiormente, e em alguns momentos do meu dia, sempre que me é possível, eu posso vivê-lo também exteriormente. Isso sim, eu posso caminhar num outro sentido e aos poucos ir construindo um estilo de vida completamente diferente daquilo que o sistema me propõe. O sistema propõe-me ser apagado, ser obnubilado, ser quase como que um zombie para fazer a propagação, não é? Para vivificar este sistema. Ora, isto se calhar não é positivo para mim, não é positivo para a minha pessoa, para a minha individualidade, já para não falar para a minha família, para o meu relacionamento, enfim, para tudo aquilo que é a minha vida e a expressão da minha individualidade aqui na Terra. Peço desculpa. De maneira que eu preciso de me aproximar de um estilo de vida mais consciente, mais saudável. E graças a Deus existem inúmeras vias na qual permitem isso. Esta aqui, na Escola da Consciência, nós vivemos segundo ensinamentos ancestrais, milenares, nas quais nos é possível vivenciar o ano, a vida, de uma forma mais iniciática, mais consciente. E é através desse tipo de práticas, de rotinas, que nos estimulam a consciência sobre nosso cotidiano, que nos vai permitir, gradualmente, adquirirmos também um maior nível de consciência sobre nós próprios. E ao adquirirmos sobre nós próprios, teremos, obviamente, em paralelo, um crescimento também de um nível de consciência muito maior sobre as nossas expressões, sobre quem nós somos, na família, no relacionamento, na sociedade, no trabalho, na religião também, e sabermos posicionar na humanidade e podermos contribuir para com o mundo, não é? Para com os outros, de uma forma radicalmente diferente daquilo que o sistema nos está a propor. Está bem? Então isto é fundamental. E estava a dizer tudo isto a propósito da Quaresma do Touro, né? Que é a Quaresma, e o Touro é regido por Vênus, por isso é a Quaresma, digamos assim, da Mãe Divina, é a Quaresma da primavera, né? Da frutificação, do cuidado, da nutrição, daquilo que é esta qualidade do divino, que é o seu polo feminino, está bem? Em nós, presentes em todos nós.
Sejamos homens ou mulheres, minerais, plantas ou animais, todos nós temos esta qualidade inerente em nós mesmos. Uns mais aflorados, outros menos aflorados, mas todos nós a possuímos. E por isso nós precisamos de a vivenciar, de a reverenciar, de a honrar, de fazê-la florescer na nossa consciência para que possamos transformá-la e dar-lhe o devido valor. Tá? Então hoje, dia 13, estamos no dia 23, terminará no momento de 1 de maio, tá bem? Que é o início do verão. É aquilo que é o primeiro verão. Né? Ou então 1 de maio, que será no hemisfério sul, o primeiro inverno. Tá bem? Por oposição e por inversão dos hemisférios, é tudo no oposto. Por isso, nós agora aqui na lua cheia, tal como já tenho vindo a falar, nós fazemos aqui na Escola da Consciência, promovemos as purificações lunares. Nós fazemos sempre por 3 dias consecutivos, podem ser mais, sem problema nenhum, também pode ser apenas um. Nós aqui, de forma a buscar o bom senso, nós fazemos por 3 dias. Pode ser 1, pode ser 3, podem ser 7, pode ser a semana inteira até. De forma, com bom senso, nós fazemos 3 dias consecutivos da lua cheia. Por isso, hoje é precisamente a passagem do primeiro dia. Amanhã, segunda-feira, dia 14, será o segundo e terminará dia 13, na terça-feira, dia 15, peço desculpa, com o terceiro dia das nossas purificações lunares. Ora, nós nas purificações lunares fazemos uma espécie de um protocolo ou um conjunto de exercícios que nos ajudam a purificar e a limpar vários filtros, vários mecanismos ou vários órgãos daquilo que é a nossa maquinaria física. E uma vez que estamos a tratar da parte física, não é? Obviamente estamos a tratar também da estrutura subtil, porque, tal como tenho vindo sempre a falar, uma coisa não está dissociada da outra. Uma vez mais, e repetindo-me sempre, sem problema absolutamente nenhum, a constituição física de tudo o que existe é feita por uma parte química, elétrica e magnética. Quando estamos a falar da parte química, estamos a falar puramente de uma parte e de uma expressão material. Quando estamos a falar de uma parte elétrica, estamos a falar de um intermédio entre o subtil e o material. Mas quando estamos a falar do magnético, estamos a falar única e exclusivamente da parte da estrutura subtil. Então, corpo e campo magnético é um só. Okay? Claro que para melhor entendimento, não é? De uma forma muito virginiana, muito racional, analítica, há sempre uma divisão destes vários domínios da nossa expressão. A verdade é que, cientificamente falando, quando falamos da expressão material da nossa expressão aqui, não é? Estamos a falar o corpo físico e a parte magnética. Ok? Então, nós tratando dos nossos mecanismos como os órgãos, não é? Como os nossos filtros internos, obviamente estamos também a tratar da nossa estrutura subtil, dos nossos chakras, dos nossos meridianos, pontos de Marne e por aí fora vai. Está bem? Uma coisa não está dissociada da outra, simplesmente um é visível, claramente visível, não é? Nós tocamos no corpo. O outro é invisível aos nossos sentidos, mas ainda assim nós conseguimos sentir. E quanto mais evoluída for a nossa consciência, e isso é possível ser treinado, mais nós conseguimos ter noção, não é? Esta sensação de estarmos a sentir os nossos chakras, seja da mão, seja do pé, do ombro, do braço, da cabeça, de todo o nosso corpo. Não é? Porque a nossa estrutura subtil, magnética, está presente em todo o nosso corpo. Ok? Então, agora fazendo aqui uma alusão àquilo que é a nossa lua cheia, que desta vez é a lua rosa e está em alinhamento direto com Spica, na estrela central da Virgem, não é?
e curiosamente, sendo a Lua Rosa, né, em conjunção com esta constelação, que é muito venusiana, né, que é a Virgem, é interessante, não é, que há esta conotação do ser rosa, não como um aspecto de ser a nível de género, de ser feminino ou masculino, não, mas da qualidade do rosa, não é, do amor universal, dessa expressão máxima, que é também uma das expressões da constelação de Virgem. Então, Virgem está associado relativamente ao nosso corpo, está associado à zona dos intestinos, tá bem? Na zona do abdômen, mais especificamente intestinos, intestino delgado, intestino grosso, e todos os componentes que fazem parte do trato intestinal de absorção daquilo que é os nutrientes da alimentação que nós temos. Ora, fala também daquilo que é o elemento terra, né? Virgem, né? É terra. Como nós sabemos, temos três elementos tipicamente terra, né? Touro, Virgem e Capricórnio. Virgem é aquele elemento central, né? Que é fixo do elemento terra. Logo, nós, nesta lua cheia, e nós aqui fazemos então sempre os 3 dias, nós vamos ter uma ligação ainda mais profunda. Se já por si é uma ligação ao corpo físico e subtil, nós com esta lua cheia em Virgem, tá bem? Vamos ter, para além disso que já é normal, vamos ter ainda uma maior conexão, uma maior ligação àquilo que é a nossa expressão dita material, física e magnética. Isto vai fazer com que possa surgir nestes dias, não é? Venha à consciência ou possam acontecer situações no nosso cotidiano em que nos é evidenciado todo o tipo de situações que estão a ocorrer dentro do nosso corpo. Sobretudo aquilo que não está bem, não é? Porque é como um automóvel. Um automóvel, quando o motor e todos os componentes estão a trabalhar direitinho, não se nota problema absolutamente nenhum, está tudo afinadinho, como uma orquestra. Basta um elemento começar a dar problemas e aí começa-se logo a notar, não é, o desarranjo que há. No nosso corpo é exatamente igual. Ok? Então, pode ser que se evidencie ao longo destes próximos dias os desarranjos que há na nossa maquinaria e, se assim for, fica atento ou fica atenta, anota sempre, cria o teu diário do iniciado ou da iniciada. É bom que te habitues a ir registando aquilo que são os teus sintomas físicos, os teus sintomas subtis, os teus sintomas psicológicos e espirituais, para que depois, volta e meia, possas folhear, voltar atrás, poder fazer reflexões. Olha, neste dia foi assim, e no outro, e no outro, e no outro. Eu já estou com este tipo de sintomas, já vai há uns 15 dias. E olha, deixa-me ver o que aconteceu imediatamente atrás. Se calhar estes sintomas têm a ver com aquele episódio, como aconteceu com o chefe, com o colega, com o filho, com a filha. Enfim, para que possas perceber o fio condutor da tua própria vida. Por isso é sempre uma recomendação que nós fazemos. Nós próprios fazemos isso, temos o nosso diário. Tem ali nas prateleiras já uma fila enorme de diários pessoais, tanto meus como da Iris, temos ali mais de 10 ou 20. Por isso, aqui fica também a recomendação como uma ferramenta extra que te vai, com certeza, ajudar e muito na elaboração da tua consciência, também acerca dos fenómenos que acontecem contigo mesmo. Mas e então? Os intestinos têm relação direta com aquilo que é a saúde do nosso cérebro. Está bem? Ora, o nosso cérebro é um dos componentes do sistema nervoso, seja o central, seja o periférico. É uma peça fundamental do nosso sistema nervoso. Isso tem a ver com o nosso sistema nervoso, obviamente tem a ver com a parte magnética, com a parte sutil, não é? Daquilo que é o nosso corpo. Por isso, sintomas como stress, ansiedade, depressão,
agitação, confusão, problemas cognitivos, problemas de memória, de formulação de pensamento, enfim, tudo isso está intimamente relacionado com a nossa saúde do intestino. Ok? As várias vias milenares da ciência da vida, não é? Como é a ciência tradicional chinesa, a Ayurveda e outras, nós sabemos que os intestinos têm a ver também com a pele. A pele está intimamente relacionada, uma vez mais, com o nosso sistema magnético. Então, seja por uma via ou por outra, nós percebemos claramente que intestinos, cérebro, né, sistema magnético, toda a nossa pele está intimamente relacionada com a saúde entre uns e outros, estão interrelacionados. E por isso, quando há um desarranjo num, há um desarranjo em todos os outros. Se nós tivermos problemas, por exemplo, digestivos, não é? Vamos ter problemas de raciocínio, faltas de memória, vamos estar com o pensamento confuso, agitado, vamos fazer como que estar rabugentos dentro de nós sem saber exatamente qual é o nosso norte, qual é a nossa linha. E isso acontece por problemas de digestão, sobretudo ao nível do trato intestinal, seja o delgado ou seja o grosso, não importa. Não é? E, obviamente, se houver problemas sérios naquilo que é o trato digestivo, sobretudo os intestinos, e hoje em dia o sistema da dieta alimentar está horrível, é horrível aquilo que está a ser feito ao ser humano, pelo próprio ser humano, mas que está a ser feito ao ser humano, é a promoção de uma saúde cada vez mais débil do seu trato digestivo, sobretudo dos intestinos, e por isso a saúde como um todo está cada vez a ficar pior, mais débil, com menos vitalidade, não é? E obviamente isso vai ter repercussões também ao nível da qualidade da capacidade cerebral, da capacidade cognitiva. Então vê-se cada vez mais casos de demências, de muito tipo de Alzheimer, Parkinson, de muito tipo de manifestações ditas cerebrais e do nosso sistema nervoso, quer seja central como periférico. Tá bem? Então nós aqui na lua cheia, em Virgem, estamos ainda a dar um ênfase ainda maior naquilo que são estas qualidades da nossa saúde física e subtil. Tá bem? Por isso vamos ter um maior cuidado, uma maior acuidade também, se estar mais atentos àquilo que são as várias manifestações da nossa saúde e da nossa vitalidade. Sobretudo a saúde dos nossos intestinos, a saúde da nossa pele, sabemos observar claramente como é que anda a nossa pele, está bem? Como é que estão os nossos pensamentos, a qualidade cognitiva, como é que estamos, se estamos constantemente viciados e perdidos e só conseguimos nos tranquilizar quando estamos à frente de um telemóvel, isso é muito, muito, muito nocivo, muito mau. Não conseguir estar em paz com os pensamentos minimamente tranquilos, estando normalmente, estando parado, sentado ou a caminhar um pouco, não o conseguindo fazer, é muito, muito, muito mau sinal. Está bem? E por isso nós então aqui, não querendo demorar muito mais também, porque também daqui a pouco já começa a ser aí as horas douradas, estamos quase a entrar na aurora, nós fazemos então uma espécie de um protocolo, né? Que é a limpeza do nariz, a limpeza dos intestinos, a limpeza do estômago, fazemos também a quelação dos metais pesados, sobretudo através dos nossos pés, e por fim fazemos aquilo que é um exercício maravilhoso que hoje em dia já começa a ficar muito em voga e ainda bem que está a ficar em voga, pelo menos aqui no mundo ocidental, porque noutras vias mais asiáticas isso é uma prática comum, corrente, mas infelizmente cá no Ocidente não o é, que é o banho gelado, mas graças a Deus hoje em dia com maior difusão do conhecimento, das práticas e tudo mais, já se começa a ouvir falar aqui e ali do bem e dos benefícios que faz o banho gelado. Vamos então, só um pequenino segundo.
Entretanto, querendo partilhar alguma informação, colocar alguma dúvida, alguma questão, seja agora, no momento aqui da live, propriamente dita, ou depois, seja lá quando for que estiveres a ver este vídeo, porque ele vai ficar disponibilizado nas nossas redes, no Instagram, mas também no YouTube, no nosso canal. Por isso, fica à vontade. Nós queremos te conhecer, queremos saber quem tu és, queremos saber do teu caminho e poder ajudar-te na construção de um estilo de vida o mais saudável possível, com o maior nível de consciência. Está bem? Por isso, fica perfeitamente à vontade. Ora bem, então aqui, focando-nos, agora nesta parte final aqui do nosso direto, focando-nos propriamente nos exercícios. Já falamos então que é a limpeza das narinas, né, do nariz, porque é fundamental limparmos o nosso nariz, porque tem a correspondente com o nosso cérebro e, obviamente, com os nossos pulmões, não é? Por isso é o trabalhar toda esta nossa parte superior do nosso corpo. Mas depois também temos a limpeza dos intestinos, a limpeza do estômago, não é? Que é a nossa parte inferior, dos chakras mais inferior, mais terrenos. Está bem? A relação dos metais pesados, sobretudo nos nossos pés, né? E como nós sabemos, na medicina tradicional chinesa, os pés são um reflexo de todo o corpo, por isso, conseguindo fazer essa relação, esta extração dos metais pesados, que sempre estão presentes no nosso corpo, através da pele dos nossos pés, que terá correspondências diretas ou indiretas com todo o nosso corpo, será muito bom e eu já vou explicar como é que poderemos fazer isso. E por fim, então, o banho gelado, que é uma forma de ativarmos de forma saudável todo o nosso sistema nervoso periférico. Indo ao periférico, vai ter repercussões com o central, cérebro e medula, e isso, obviamente, traz uma vitalidade, um boost de energia a todo o nosso sistema magnético, ou seja, todo o nosso sistema de chakras, de meridianos. Está bem? E isso é, assim, terminar em grande para depois então estarmos altamente preparados para o nosso dia. Ora bem, então aqui a Minael, só uma pergunta, então na lua cheia fazemos estas purificações com o intestino, estômago? Sim, sim, pode ser, pode ser. Depois quando vier a lua nova, nós vamos dar, e eu vou estar aqui a falar abertamente sobre como nós podemos fazer e especificamente como eu costumo fazer. No entanto, esta é uma espécie de um protocolo, ou seja, um conjunto de exercícios que tu podes fazer sem problema absolutamente nenhum. É quase como que a base, está bem? Para tratarmos a saúde do nosso corpo. E por isso é que eu estava agora aqui a fazer questão desta explicação de que estamos a trabalhar as partes superiores do nosso corpo, da nossa consciência, mas também a parte mais terrena, não é? Trabalhamos a limpeza do nariz, com os pulmões, vai nos oxigenar, vai trazer uma maior oxigenação, uma maior limpeza daquilo que são as nossas vias aéreas, mas depois a limpeza do estômago, do intestino, isso é a nossa parte mais terrena e por isso isto pode ser um combo, não é um pack aquele que é a base. Mas se, entretanto, quiseres introduzir outro tipo de exercícios para filtros, digamos assim, mais específicos, tudo bem. O importante é que sejam efetuados, é serem realizados, está bem? E se fizermos de forma contínua, ou seja, todas as quintas-feiras, todas de 15 em 15 dias, seja na lua nova, depois na lua cheia, depois novamente na lua nova e depois novamente na lua cheia, depois na lua nova e na lua cheia, se for constante, cíclico, nós estamos a promover uma saúde para o nosso corpo muito maior e uma ciclicidade em que o nosso sistema automático, não é? O nosso subconsciente, vai perceber que tem um estilo de vida normal, pronto, mais bom ou menos bom, consoante aquilo que ele é, dependendo do nosso contexto, mas que volta e meia vai haver aquele momento de checkpoint em que, olha, agora vamos ali limpar os filtros. E depois mais 15 dias, olha, novamente, vamos à limpeza. E por aí fora. Okay? Isto é extremamente importante para uma composição aqui da nossa orquestra
tá? Subconsciente e inconsciente. Está bem? É fundamental. Cada vez mais, isto é mesmo importante, cada vez mais tudo nos está a levar para um caminho de inconsciência, de ignorância, de esquecimento, de agitação, de confusão, de esgotamento, de depressão, não é? Que, infelizmente, por fim, no fim de todo este comboio, termina em graves problemas de saúde mental, psicológica, que muitas das vezes termina em suicídio, infelizmente, e que tudo isto pode ser evitado se conseguirmos ter esta noção, esta destreza de olhar para isto e dizer assim, não, eu tenho que parar a minha vida e isto é mesmo importante, é fundamental e por isso eu vou tomar medidas. E tomar medidas é tomar consciência, em primeiro lugar, e depois agir em consonância. E agir em consonância com isso é ter noção de como podemos fazer. Existe esta via que estou aqui a trazer, nas horas douradas, existem muitas outras por esse mundo fora, existem muitas vias esotéricas, graças a Deus. Esta é mais uma. Se te sentires impelido a seguir, ótimo, entra em contacto que nós, ou então participa aqui nas horas douradas, porque vais vendo que tudo aqui é feito de forma que possamos, porque é importantíssimo que nos seja possível, enquanto seres humanos, construirmos um estilo de vida saudável e fugirmos, porque essa é a palavra, fugirmos daquilo que é a realidade que o sistema nos está a propor hoje em dia. Ok? Então, claro que sim, Minael, claro que sim, claro que podes fazer, está bem? Então, primeira noção, criar um ambiente tranquilo, limpo, sereno, relaxante. Eu, por exemplo, gosto muito de colocar uma música ambiente, colocar uma velinha, é sempre maravilhoso. Então eu utilizo ali uma casa de banho, onde possa executar os meus exercícios e já sei que durante aquela hora, eu normalmente demoro 1 hora a fazer estes exercícios, sempre de manhã, né, nestes 3 dias. Eu, por exemplo, vou fazer agora depois aqui da live. Quando terminar a live, vou lá fora a olhar o sol, absorver a atmosfera, ligar-me ao cosmos, ao universo, ligar-me ao meu espírito, a mim mesmo. Mas logo de seguida, depois venho então aqui para a casa de banho e aproveitar um momento, né, este momentinho logo de início, de arranque do dia, para fazer então os meus exercícios. Não ocupando muito mais tempo. E eu trouxe aqui o material para poder mostrar. Por exemplo, temos a limpeza do nariz, né? Das narinas. O que é que nós podemos fazer? Utilizar, por exemplo, assim, um bolo, está bem? Isto na Ayurveda é um exercício que, se não estou em erro, é o Naulis, acho que é isso, que é a limpeza das narinas, e utilizamos um bolzinho, introduzimos lá dentro água morna, é importante que seja morna, nem fria nem quente, morna, com para meio litro de água, uma colher de chá de sal marinho, é importante que seja sal marinho, e nós cá em Portugal temos excelentes sais marinhos, diferentes, de várias proveniências. Lá debaixo do Algarve, temos ali do centro de Portugal, também temos alguns locais com um tipo de sal que é fantástico, por exemplo, o Rio Maior e outros sítios também, várias lesírias, por isso tem que ser sal marinho, está bem? Porque senão o outro já é iodado, já tem outros componentes, tem outras coisas, é altamente modificado e vai nos fazer muito mal às vias aéreas e é altamente corrosivo, por isso está totalmente fora de questão. Tem que ser sal marinho, meio litro de água, mexer bem, deixar que o sal se dissolva e depois então introduzir numa narina. A água entra, há de limpar devido à presença do sal, não é? Fica uma água salinizada, purifica o interior da nossa narina e depois sai pela outra narina. E depois, que estiver feito, deixar correr um pouco de água e depois então fazer o inverso na outra narina, deixar introduzir para depois então sair. Fazer isto 2 a 3 vezes em cada narina e está excelente. Por isso,
a primeira limpeza das nossas narinas é um exercício super simples. Só precisas de um bolo, água e sal. Volto a repetir, água morna, está bem? É fundamental. Depois, para a nossa limpeza do estômago, o que nós fazemos, e é bom que te habitues a isso, porque é uma prática milenar, tá? Não tem nada de novo, é a utilização de uma tigela, para aqui uma tigela super simples, água, está bem? Também pode ser colocada água morna, sempre. Pode ser colocado umas pitadas de sal, para ficar ligeiramente salinizada. Bebemos alguns golos, está bem? Deixamos assentar no estômago e logo de seguida podemos fazer uma breve massagem no estômago, mas logo de seguida vamos à banheira, à sanita ou à própria pia e fazemos de propósito para induzir o vómito. Tá bem? Introduzimos as mãos dentro da língua, dentro da boca, promovemos dentro daquilo que é, imaginando que isto é a língua e aqui é o início da boca, introduzimos os dedos, mexemos e rapidamente vem o vómito e vai fazer com que um exercício excelente faz com que, devido à presença da água salinizada, todos os mucos presentes no estômago possam, que é o ama, possa vir cá para fora e então nós podermos expelir. Este muco prejudica e muito a nossa vitalidade, tanto física como subtil, e é proveniente das más digestões, dos alimentos que muitas vezes têm uma vitalidade horrível, estão cheios de agrotóxicos e não são nada bons para nós, mas que infelizmente nós ingerimos e pronto, e faz parte, não é? Mas é sempre bom nós podermos ajudar o nosso corpo a expelir estas substâncias. E através do vómito é uma excelente forma de o fazer, por isso encher a tigelinha com um pouco de água morna, uma pitada de sal e ingerir, e depois então provocar o vómito. Fazer isso duas, três vezes e está excelente. Depois temos então a limpeza dos nossos intestinos, que nós fazemos aqui na Escola da Consciência, fazemos com café, tem aqui o nosso café, tem o meu já aqui preparado. Fazemos o enema. Se sabes o que é enema de café, é um exercício excelente, ótimo. Se não sabes o que é, depois no final eu vou explicar sucintamente, obviamente, mas se tiveres mais dúvidas, podes facilmente googlar, procurar no YouTube, que já existem montanhas de informação sobre esta temática, especificamente. Temos aqui um recipiente para fazer o dito enema, não é? Isto basicamente é uma bolsinha onde nós introduzimos aqui o café, tem uma botijazinha e depois então aqui esta ponta, que será para que nós possamos depois introduzir no nosso ânus e então fazer com que o café vá diretamente para os nossos intestinos e possa lá permanecer durante uns 10 a 15 minutos. Das primeiras vezes isto custa um bocadinho porque os movimentos peristálticos vão nos fazer querer ir imediatamente à sanita para expelir todo aquele material, mas ainda assim é bom tentar manter para que se possa fazer pelo menos os 10 minutos e obviamente isto deve ser executado deitado, com uma mantinha no chão, desde que te sintas confortável com uma almofada, uma mantinha, suave, quentinha ou o que for. O importante é que te sintas confortável, está bem? Colocar-se de lado, sobretudo para o lado esquerdo, para que não se fique em cima do fígado, não é? Ou seja, deitar-se para o lado direito não é positivo, de maneira que eu aconselho ou virar-se deitado, virar-se para o lado esquerdo, ou então ficar com o abdômen para cima, tanto numa posição como noutra, funciona perfeitamente. Introduzir o café, não é? Também de preferência que seja morno, frio vai criar uma reação
no nosso intestino de agressão e vamos querer expelir imediatamente o material, o café, isso não é bom, mas também quente também é a mesma situação, por isso, seja morno, de preferência preparar o café na noite anterior, é o que eu faço sempre, e depois então deitado, colocar isto a bolsinha numa posição mais elevada, por exemplo, eu coloco sempre na porta da casa de banho, deito-me e quando estou a fazer este exercício, simplesmente introduzo no ânus, é uma coisa super rápida, não tem nada de nojo ou de impressão, isso é, peço desculpa, isso é uma aprendizagem meramente infantil, essa situação de ter nojo de ir à casa de banho, ou de olhar as fezes, ou de cheirar mal, ou de cheirar bem, ou isto ou aquilo, e de todo este mundo, digamos assim, que tem a ver com a saúde do nosso intestino. Normalmente as pessoas têm muitos problemas com isto, mas tenta perceber de uma vez por todas. Se o mesmo passa contigo, então é porque há aí graves questões de âmbito infantil a serem resolvidos e não é natural em nós. Não é. Nós devemos olhar para tudo o que nós produzimos, seja para o vómito, seja para a urina, seja para as fezes, para o nosso suor, para tudo devemos olhar com a maior naturalidade possível, porque estas excreções do nosso corpo dizem-nos claramente, são como autênticos médicos para nós. Nós só precisamos de saber ver. Dizem-nos claramente como está a saúde interna do nosso corpo. Então nós não precisamos de ir a correr para os médicos, saber o que temos. Não, nós todos os dias temos a possibilidade de ver como estamos. Só precisamos é de conhecimento para isso. Então, observar a urina, o cheiro, a tonalidade, a intensidade da cor, de tudo. Se é muito, se é pouco, se faz doer a bexiga ou não. A mesma situação com as fezes. Se é mais claro, se é mais escuro, se é às bolinhas, se não é, se é em farrapos, se é diarreia, enfim, o que for. O suor, se é muito intenso, se não é, se é. Ou se de todo não se sua. Enfim, tudo e mais alguma coisa. As próprias lágrimas, quando nós choramos, por exemplo, também são extremamente importantes. Para sabermos se temos muito sal presente nas lágrimas ou não. Porque muitas das vezes, não sei se já aconteceu contigo, não é? Mas isso já aconteceu com várias pessoas. E comigo também, mas já aconteceu com várias pessoas que nós seguimos, de quando estão a chorar, escorre as lágrimas, mas aquilo começa a queimar. E queima, porquê? Por presença de demasiado sal e por isso é sinal de que os rins não estão a trabalhar, ou estão a trabalhar muito, ou estão a trabalhar muito pouco. E por isso há ali uma debilidade qualquer. Tá bem? Por isso é fundamental sabermos olhar com a maior naturalidade para as expressões do nosso corpo. Por isso, uma vez mais, aqui fica o enema de café, está bem? Isto podes adquirir facilmente, por exemplo, numa farmácia ou numa parafarmácia. É pedir uma bolsa para Clister, que normalmente, medicamente, é assim que se chamam, é o Clister. Só que nós aqui, como utilizamos o café, esta versão trata-se de enema de café, até podes procurar aí depois no Google ou no YouTube, enema de café, e vais ver os inúmeros benefícios que tem o enema de café. Por isso, depois então, fazer uma ou duas vezes, está bem? Basta meio litro de cada vez de café, desde que seja morno, e vais ver o bem que isso te faz. Então, já te falei da limpeza das narinas, não é? Através aqui do nosso bolzinho, da limpeza do estômago, está bem? Através do vómito, do enema de café. Tá? Depois, então, para terminar, isto normalmente faz-se em 50 minutos, uma horinha, tal como te falei. Depois podemos então colocar uma bacia, que também pode ser feita no dia anterior, ou então até fazes no próprio momento de forma muito rápida, se tiveres acesso a um duche, uma banheira, colocar numa bacia água morna, colocar lá para dentro um pouco também de vinagre, aí um meio litro de vinagre, para que fique uma solução bastante forte a nível de concentração de vinagre. O vinagre é um excelente quelante, está bem? Por isso, deixar introduzir lá os pés, dentro dessa bacia, relaxar, ouvir uma música relaxante, poderes meditar, poderes fazer as tuas orações enquanto estás a fazer todos estes exercícios sem problema nenhum. Aliás, é o que eu faço.
Estou, durante essa hora, constantemente em oração, na minha contemplação, na minha via interior, enquanto vou fazendo isto, que depois se vai tornando quase que automático do corpo e me permite libertar-me para que o meu pensamento e o meu coração possam estar conectados a uma realidade superior. Por isso, aos poucos, obviamente que de início vais estar assim mais ligado, como é que se faz isto, como é que se faz aquilo, como é não sei o quê, mais consciente desta parte meramente física, mas depois com o tempo, depois da segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima vez, isto já se torna tudo muito simples, muito prático, e então isso permite-te espaço para poderes então entregar-te ao divino facilmente. Ok? Por isso ficas então aí uns 10 a 15 minutos também com os pés nessa solução de água com vinagre, está bem? É só deixar ficar, é super simples, super. E depois então no fim poder então terminar em grande com o banho gelado. Pode ser uma coisa, se tu tiveres muita sensibilidade, pode ser uma coisa, por exemplo, num duche, em deixar passar com a água com o chuveiro rapidamente pelo corpo, para ativar. O fundamental é que ative o sistema nervoso periférico e isso faz com que a estrutura subtil fique a bombar de energia, o que é extremamente positivo, é muito bom. Inicialmente pode provocar algum tipo de desconforto, claro que sim, não é? Porque o sistema nervoso não quer esse abanão, não quer estar a ser mexido, mas é extremamente positivo, faz com que depois venha toda uma circulação energética, uma circulação sanguínea, uma circulação cheia de oxigênio, cheia de nutrientes para todas as partes do nosso corpo. Também, seja as partes mais periféricas, seja as partes mais centrais dos nossos órgãos internos. E aqui fica. Se estiveres mais habituado ao banho gelado, depois então deixa-te ficar um pedaço, aí uns 5, 10 minutos debaixo de água gelada. Se estiveres a viver num sítio, obviamente, se estivermos a passar no inverno ou vives num sítio muito frio, pronto, obviamente não aconselho que estejas a fazer aí assim um banho gelado durante muito tempo, mas, tal como te falei, é sempre possível pegar no chuveiro, dar uma passada rápida. É importante é que seja em todo o corpo para que haja esta ativação. Está bem? E isso vai-te dar um mote para que depois então vais perceber que no início é um bocadinho desconfortável, mas depois enxaguas-te, vestes-te e ficas como nova e como novo para o resto do dia. Fazendo isto durante os 3 dias, vais perceber que há uma melhora significativa da tua qualidade de vida, da forma como tu te apresentas no dia, como tu estás dentro de ti, como tu possuis a tua própria maquinaria e vais ver como tudo começa a mudar. É nítido. Tudo começa a mudar a partir do momento em que começas a fazer. Porque isto não são apenas coisas teóricas para encher a nossa cabeça. É conhecimento, é teoria, mas depois é para ser levado na prática. E depois é na prática que nós conseguimos, efetivamente, colocar a nossa vida em andamento. Ok? São 7 horas. Está no momento do nascimento do sol. Aqui, lá está, como nós estamos numa zona montanhosa, vai nascer ainda mais daqui a um bocadinho, mais daqui a uns 10, 15 minutinhos. Mas ainda assim, esta é a hora. Hoje estou a ver aqui pela varanda, pela janela, que está bastante nevoeiro. Não há problema absolutamente nenhum, porque o magnetismo e a luz do sol está presente na atmosfera. Não é necessário que haja este contacto direto com o sol. Se houver, ótimo, é excelente, mas se não houver, não há problema nenhum. Estas horas douradas estão presentes na mesma. Ok? Então aqui fica esta recomendação, dia de hoje, dia 13, constelação de Virgem, com a estrela Spica em alinhamento direto aqui com a nossa Lua. Já sabes, a Lua tem a ver com a saúde dos nossos intestinos. Isso tem a ver com os nossos intestinos, tem a ver com a saúde do nosso cérebro, da nossa parte cognitiva, está bem? Com a nossa pele e com toda a manifestação material daquilo que é a nossa vida. Está bem? Por isso, fica atento ou atenta aos fenómenos que vão acontecendo
ao longo destes 3 dias e eu diria até ao longo desta semana, porque obviamente os sinais vão estar aí, eles vão vir ao de cima também pela força desta lua cheia e querendo partilhar, fica à vontade, partilha aqui connosco, que nós dentro dos nossos possíveis fazemos questão de também poder participar e ajudar-te na tua própria caminhada. Está bem? Eu fico por aqui, já trouxe hoje aqui bastante material aqui para partilhar com vocês, por isso boas purificações, boa lua cheia. Eu vou agora também um pouquinho lá fora, absorver o sol e depois então fazer os meus exercícios. Por isso, eu fico por aqui. Muita paz, muita luz. Fica com Deus, está bem? Ou seja, lá naquilo em que acredites e vemo-nos por aí, está bem? Próxima terça-feira, que é dia 15, virei novamente então dar o meu exemplo de como foram as minhas purificações lunares aqui nas horas douradas, está bem? Que eu agora venho às terças, quintas e domingos fazer as horas douradas, tá? Por isso, vemo-nos por aí, tá? E um grande, grande, grande abraço. Até à próxima.